Olá, turma, tudo bom? Sejam bem-vindos à nossa disciplina de bibliotecas digitais dentro da aprendizagem baseada em problemas, a ABP6. Eu sou o professor Marcelo. Eu inicio esse vídeo de apresentação primeiramente pedindo desculpas a vocês por este vídeo não seguir o padrão de qualidade que a Uno Chapecó sempre aplica na gravação dos seus vídeos, sempre no estúdio da universidade. Mas por uma questão apenas de tempo eu não consegui estar na instituição para gravar, mas também não queria deixar vocês recebendo o vídeo de apresentação da disciplina tão próximo da aula 1, ok? Então, ressalto apenas este pequeno problema, mas que eu espero retribuir, já que não temos a qualidade da gravação do vídeo, com bons slides e uma boa conversa de apresentação, ok? Então, pessoal, quando eu pensei, é a primeira disciplina que eu ministro sobre com um modelo de aprendizagem baseado em problemas, eu realmente fui retomar leituras acerca do que é aprendizagem baseada em problemas e trago para vocês inicialmente aqui para mais num contexto geral realmente, porque quando eu vejo que vocês já estão na ABP6, ou seja, já passaram por outras 5 disciplinas também de aprendizagem baseada em problemas, vocês talvez tenham uma maior experiência do que eu enquanto docente neste modelo de aprendizagem. Eu já trabalhei com docência em ensino superior e em EAD, mas confesso a vocês que o modelo de aprendizagem baseado em problemas para mim é novo. E eu tenho um mestrado na área da educação, pude estudar durante 2 anos a área da educação, e realmente a didática ela muda muito conforme o planejamento de aprendizagem adotado. E eu achei muito interessante quando eu fiz as leituras sobre aprendizagem baseada em problemas. O primeiro ponto que me chamou a atenção é o contraste da aprendizagem baseada em problemas com a aprendizagem tradicional, aquela aprendizagem onde o professor controla o conteúdo disponibilizado e que chega a ser uma zona de conforto para nós professores, onde eu consigo estabelecer o conteúdo durante as aulas, o que vai ser ministrado. E o aluno aprende o conteúdo previsto pelo professor. Segue-se, então, uma ordem linear de distribuição de conteúdo. Funciona assim há muitos séculos, não é um modelo ultrapassado ou errado de ensino, ele serve para alguns modelos, mas eu acho super interessante a Uno Chapecó numa visão extremamente considero inovadora, que traz um modelo de aprendizagem diferente, onde o professor já não é o centro que controla a distribuição de conteúdo. O professor ele está na mesma linha dos alunos nessa disciplina. O professor, o trabalho dele é sim apoiar e orientar o desenvolvimento do conteúdo. O aluno ele é um agente ativo na construção do conteúdo e não apenas passivo. Mas eu também entendo essa dificuldade para vocês, porque nós passamos uma vida de ensino fundamental, ensino médio, alguns já até com outros cursos de ensino superior, tendo realmente o costume da linearidade na distribuição do conteúdo, em saber que o professor vai nos disponibilizar e nos dizer o que estudar. E realmente na aprendizagem baseada em problemas isso já não é mais aplicado. Então a função do aluno, ele não é somente pensar, mas é também colaborar nos caminhos da disciplina. Eu fazendo as leituras, comecei a perceber que o meu papel enquanto professor é muito mais ser um agente para desatar nós que possam surgir no caminho que vocês vão ter para a solução do problema. Então nós aprendemos a partir da tentativa de solução de um problema proposto, como eu falei um pouco antes. E o que eu achei mais fascinante nas teorias sobre aprendizagem baseada em problemas é o fato de que o trabalho é sempre em grupo e com a participação de todos, sabe? Onde todos possuem voz ativa. Obviamente que isso também, assim como me tira de uma zona de conforto, daquela tradicional linearidade do conteúdo, tira vocês também de uma zona de conforto, onde não é mais apenas vou ler e decorar aquilo que me é passado. Eu preciso me relacionar com os meus colegas, eu preciso discutir as temáticas que nós estamos estudando. E isso é o mercado de trabalho, isso é a vida adulta, vamos assim dizer. Vivemos em sociedade, vivemos a partir de relações humanas em busca basicamente de resolver problemas. Então achei muito interessante este modelo de aprendizagem e estou muito feliz e satisfeito de poder ter pego essa temática para estudar com vocês. Sobre as etapas da disciplina da ABP, isso também não acredito que não seja novo para vocês, mas já como o próprio nome diz, né, aprendizagem baseada em problemas, então nós temos aqui um problema central, vai ser apresentado na aula 1, ok? E este problema ele é dividido em 4 etapas. A solução deste problema, pode-se assim dizer,
é elaborado, é desenvolvido em 4 etapas. A etapa 1, diagnóstico, situação. A etapa 2, as hipóteses ou as proposições para a solução do problema. A etapa 3, a investigação da pesquisa, que nada mais é, e eu vou tratar isso mais para frente, a validação, a refutação das hipóteses criadas. E, como vocês já devem estar acostumados, o relatório e a exposição, a comunicação do problema, a apresentação, que também vamos tratar mais para frente. Em relação à etapa 1, diagnóstico, ele pode ser visto de uma forma mais simplista, mas eu não diria que é somente isto, é como a busca do referencial teórico a partir das temáticas que englobam o problema apresentado. Então, ele é o tema e o contexto. Tá? Então, eu até coloquei ali como uma sugestão para vocês, tem um diagnóstico como um instrumento que permitirá vocês conhecer a situação do problema, ou seja, apropriar-se do assunto. Ao longo das aulas da disciplina, eu vou acompanhar vocês e vou ajudar vocês a elaborar o diagnóstico, mas numa ideia, num propósito muito mais de ajudar vocês a encontrar referenciais teóricos e a elaborar o texto deste diagnóstico. Já a etapa 2, e eu gosto muito dessa etapa, que é a etapa da hipótese. Quais são as proposições para solucionar o problema? Então, nós fazemos a leitura no diagnóstico, nós nos apropriamos do assunto para que, ao mesmo tempo que o problema está na nossa esquerda, nós podemos procurar soluções à nossa direita e vamos sempre olhar o problema no meio para poder ver quais as teorias que tratam sobre as temáticas que englobam este problema e quais são as proposições para solucionar este problema. Uma coisa muito importante é que a hipótese, até quando nós mencionamos proposição, ela é sempre uma afirmação, nunca uma pergunta. Ok? Guardem isso, aparenta ser uma questão muito superficial, mas ela é fundamental no desenvolvimento da pesquisa de vocês para solucionar o problema. Quando vocês chegarem na hipótese, vocês vão elaborar proposições, afirmações. A partir do momento que nós tivermos essas afirmações, nós vamos procurar validar ou refutar essas afirmações. Para a nossa disciplina, a hipótese ela terá que ser no mínimo 3 e no máximo 5. No mínimo 3 para que a pesquisa de vocês tenha um corpo. E no máximo 5 é pelo tempo de trabalho que nós temos, onde mais hipóteses do que 5, realmente a gente pode ter alguma dificuldade para alcançar a solução do problema lá nos prazos dados para comunicação e exposição. Avançando, a etapa 3 é o papel de investigação na solução do problema. Com as hipóteses desenvolvidas, nós vamos partir para investigar hipótese por hipótese. Seja a partir de um estudo de caso, de pesquisa bibliográfica, enfim, os métodos de pesquisa são variados. Tá? Mas o mais importante é que nós tenhamos as hipóteses e partirmos para validar essas hipóteses. Algumas hipóteses podem ser refutadas. Okay? Pode ocorrer de todas as hipóteses serem refutadas? Pode, mas é pouco viável que isso venha solucionar o problema. Eu apenas vou dizer ações que elas não podem, não servirão para a solução do problema. É válido cientificamente? Sim, mas eu acho que como a nossa ideia nossa concepção é realmente solucionar um problema, se nós percebermos ao longo da disciplina nos grupos que as hipóteses de algum grupo serão todas refutadas, nós trabalharemos a par para poder encaixar alguma hipótese, alguma proposição que seja validada, ok? Mas não se preocupem, a gente já está indo bem à frente. Quando nós chegarmos na etapa da investigação, a gente já vai ter uma visualização do todo da solução do problema. E a parte da apresentação da solução, como vocês já devem estar acostumados, obviamente cada BP adota um formato de exposição, alguns são a entrega de um artigo. Eu vou pedir um texto em formato de artigo, normalizado a partir das normas da ABNT, e a exposição oral, utilizando-se de slides para apresentar as soluções. No dia desta apresentação, eu vou querer a fala de todos do grupo. Então é importante, obviamente a gente vai tratar isso mais para frente, de que vocês tenham dividido as tarefas para a apresentação. Quando eu menciono dividir as tarefas para a apresentação, não é dividir as tarefas para toda a pesquisa. A pesquisa tem que ser feita em grupo. Lembrem-se das teorias que eu apresentei lá no início sobre da aprendizagem baseada em problemas. Ela é composta da participação de todos. Isso é fundamental. Eu também trago para vocês uma dica que servirá não somente para essa disciplina, mas para as demais, é que erroneamente, por vezes,
Alguns pesquisadores chamam a área das considerações finais por conclusão. Não façam isso. Nenhuma pesquisa tem fim. Nenhuma pesquisa pode ser dada como final. São apenas conclusões parciais que nós apresentamos. Ok? Avançando, apresentado todas as etapas da disciplina, eu separei para vocês um exemplo extremamente casual do que pode ser a solução de um problema baseado nessa metodologia da nossa disciplina, da aprendizagem baseada em problemas, a partir das 4 etapas. Eu trago para vocês aqui um exemplo, como falei, bem genérico. Temos o José, que recebe R$1.000 mensais de salário, sendo esta sua única fonte de renda. Contudo, José está gastando R$1.350 por mês e está endividado. E aí eu pergunto para vocês, turma, como resolver o problema financeiro do José a partir de uma percepção científica? Ou seja, a partir de um diagnóstico, do levantamento de proposições, a hipótese, da investigação para validar ou refutar essas hipóteses e depois sim ter um relatório ou exposição. Como fazer isso? Trago para vocês uma questão do diagnóstico. No diagnóstico, nós poderemos entrevistar o José e perguntar: José, de onde entra estes R$1.000? José, para onde sai esses R$1.000? Então, nós descobriríamos numa entrevista que o José recebe R$1.000 do seu salário, que é a única fonte de renda. Mas o dinheiro que está saindo, esses R$1.350, saem hoje de 5 fontes diferentes: alimentação, casa, energia elétrica, TV a cabo e carro. Ou seja, nós já temos o nosso diagnóstico feito. Sabemos de onde entra o dinheiro e estamos sabendo para onde sai o dinheiro. A partir do momento que nós temos um diagnóstico elaborado, nós podemos criar hipóteses, proposições. Lembram? Não é pergunta, são afirmações. Então, o José elimina ou reduz a alimentação? O José elimina ou reduz o aluguel? O José elimina ou reduz a energia elétrica? O José elimina ou reduz a TV a cabo? O José vende ou troca o carro? Todas essas 5 possibilidades para poder diminuir os seus gastos mensais? A partir disto, a partir do momento que nós temos essas 5 hipóteses, nós vamos aplicar, investigar elas, validar ou refutar. Então, quando nós vamos olhar a alimentação, nós vamos descobrir que o José já faz todas as refeições em casa. Em relação ao aluguel, o contrato de aluguel ainda possui vigência de 8 meses, ou seja, o José não consegue mexer no aluguel. A energia elétrica, nós vamos descobrir que o José dorme toda a noite com o ar-condicionado ligado. Opa, isso pode nos chamar a atenção. Na TV a cabo, nós vamos descobrir que o José assina o pacote completo para o futebol. Em relação ao carro, ao momento de investigar, nós vamos descobrir que o José mora próximo ao trabalho e ele usa o carro somente para passeio nos finais de semana. A partir disso, nós podemos validar 3 dessas hipóteses para poder aplicar e refutar as 2 primeiras. Por quê? José não vai conseguir reduzir a alimentação. José não vai conseguir reduzir os gastos com o aluguel. Mas é possível que José reduza os gastos com a energia elétrica, com TV a cabo e com o carro. Então, no relatório exposição, nas considerações finais, nós podemos fazer algumas sugestões. Se o José não dormir com o ar-condicionado ligado, ele pode economizar R$50 da energia elétrica. Se o José retirar o pacote especial para o futebol, ele pode reduzir R$150. E se o José deixar de usar o carro somente para passeio nos finais de semana e vender o carro, ele terá uma economia de R$300 mensais. Vejam que com as soluções investigadas, José passou a economizar R$500. Hoje sobra do seu salário R$150 ainda. Pessoal, eu trouxe isso com um exemplo extremamente genérico, mas vejam como a ciência pode ser aplicada no nosso dia a dia. E como muitas vezes nós já aplicamos isso, mas de uma forma tão intrínseca à nossa forma de pensar que nem analisamos que há método nesta forma. E quando nós passamos a ter uma visão científica para soluções cotidianas, fica muito interessante. Tá? Então eu quis trazer esse problema extremamente cotidiano para vocês. Afinal, todo mundo passa por alguns apertos em algum momento.
e para que vocês vejam como a ciência pode estar sendo aplicada, ou o método científico, por assim dizer, pode estar sendo aplicado em diferentes áreas. E bem, pessoal, avançando então agora para o tema desta aprendizagem baseada em problemas, que não é economia financeira, mas sim bibliotecas digitais, trouxe para vocês aqui uma breve definição do que são bibliotecas digitais, por mais que eu já possa adiantar para vocês, e quando nós realmente formos adentrar ao conteúdo, bibliotecas digitais não têm uma conceituação única, ok? Há várias convergências por ser muito ampla, tá? E realmente é um pouco de mistura sobre bibliotecas virtuais e bibliotecas digitais. Enfim, não é o tema para discussão agora, mas é importante que vocês saibam disso já na apresentação. Mas eu trouxe para vocês aqui uma definição do professor Murilo Bastos Cunha, da Universidade Nacional de Brasília. O professor diz que biblioteca digital ela combina a estrutura e a coleta da informação que é tradicionalmente usada por bibliotecas e arquivos com o uso da representação digital tornada possível pela evolução da informática. Então, a informação digital ela pode ser rapidamente acessada em todo o mundo, copiada para preservação e armazenada, recuperada rapidamente. Okay? Então, essa definição realmente nos permite compreender a potencialidade da biblioteca digital, principalmente quando comparada à biblioteca tradicional, à biblioteca física. Okay? Em relação à solução de problemas, que também é o tema desta ABP, cada grupo vai receber um problema na qual a temática será bibliotecas digitais. Okay? Obviamente que não será apenas pesquise um problema de bibliotecas digitais. Vocês receberão problemas pontuais que englobam, que estão em volta das bibliotecas digitais. Seguindo cada etapa da disciplina, a equipe deverá elaborar textualmente a solução, relatório e apresentar para a turma com slides, que é a exposição. Em relação à avaliação da disciplina, como vocês já devem estar bem acostumados, nós ainda seguimos, só que ficou faltando o número 1 aqui na primeira, que é a área do diagnóstico, tá? Mas o diagnóstico equivale a 10% da nota do módulo, tem que ser entregue nas semanas 1, 2 e 3. As hipóteses correspondem a 15%, investigação a 20% e o relatório e exposição a 55%. Ok, turma? Nada muito fora do padrão que vocês já estão acostumados. Então eu agradeço, novamente peço desculpas por não ter a qualidade da gravação do som e do vídeo que a UNO Chapecó disponibiliza para vocês, mas em breve, a partir da aula 2, os vídeos já serão gravados em estúdio, ok, pessoal? Bons estudos, contem comigo nessa disciplina e estamos juntos. Um abraço, tchau!